Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da Câmara de Vereadores de Sorriso. Eu sou Heloísa Denardi e a partir de agora nós conduziremos o Sorriso em Pauta para vocês. Hoje temos convidados especiais abrindo as nossas entrevistas, os nossos bate-papos com os vereadores. Nós temos o prazer de receber o vereador Toco Baggio. Olá, tudo Boa bem, Elô? noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham através do Sorriso em Pauta. E também o vereador Brendo Braga. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Elô, cumprimentar você, o Toco Baggio, todos os nossos colegas vereadores e a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui para debater sorriso acima de tudo, né? Exatamente. Vereadores, o Sorriso em Pauta tem como objetivo principal levar para a população de Sorriso um pouco da Câmara de Vereadores, para que elas conheçam quem são os nossos representantes eleitos dessa última campanha, dessa última eleição, para que vocês contem um pouco de vocês, um pouco da trajetória, um pouco de quem são os vereadores de Sorriso. Essa proximidade nós precisamos manter com a nossa população, porque, baseado em algumas pesquisas, acreditem que fizemos, a nossa equipe de comunicação saiu às ruas para conversar com a população e muitas pessoas querem saber mais. O que faz o vereador, quem são exatamente os vereadores, o porquê de reuniões, o porquê tem aquele gabinete para atender, o que vocês fazem lá. Eu tenho uma pergunta que será para os dois. Vereadores, eu gostaria de, em primeiro momento, que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo agora, porque lá sentados no plenário, tomado posse do cargo de vocês, são os vereadores Toco Baggio e o vereador Brendo Braga. Mas para que a população saiba quem são vocês, quem que é o vereador Toco? De onde veio? Quem é o vereador Brendo Braga? Nasceu onde? O que faz? Por favor, começa pelo senhor, vereador. O vereador Toco Baggio é esse que vos fala. Vamos lá, sou sorrisense, nasci em Sorriso em 1984, Elô. Essa terrinha que eu amo, no Já qual nasceu aqui em tenho Sorriso. orgulho de ser um cidadão sorrisense, já desde da certidão de nascimento, né? Sorriso, salvo engano, quando nasci, salvo engano, tinha em média aí de 1.000 pessoas, 800 famílias, 1.000 famílias aí, 1.000 pessoas em Sorriso. E de lá eh, constituí família, negócios e nunca tive nem sequer um pensamento em sair de Sorriso, né? E eu e o Breno temos uma história um pouquinho até parecida em como nós chegamos na política, né, Brendo? Eu participei muito tempo da minha juventude em clubes, em grupos que faziam trabalhos sociais, Interact, Rotaract, participei por um pouco período de tempo do Lions Clube, no qual o Brendo também participa até hoje, né, Sim, Brendo? sim. E sempre nesses trabalhos sociais. Então, como que o Toco chegou na política, né? Tentando ser um pouquinho breve. Nessas situações que a gente estava sempre em prol, ajudando a sociedade, muitos amigos falavam, comentavam, Toco, por que que você não entra na política? Por que que você não vai para a política? Quem sabe lá você consiga fazer algo mais, né? Que a gente vê que você faz isso com gosto, com orgulho, com prazer. E começou a surgir, então, aí a ideia, né? Surgir convite, inclusive. Eu falei, não, e por que não? Né? Então a gente se colocou o nome, colocou o nome à disposição e Sim. graças a Deus estamos aí, é o segundo mandato, né, Lu, que estamos aí frente ao município. Lembrando que eu fui eleito em 2016, E assumiu isso, a 17. gente assumiu 17 a 2020. Em 2020 eu sempre fiz uma promessa a todos os eleitores, a todas as pessoas que a gente conversava aí em reuniões, e muitos me perguntavam, Toco, a gente quer que você mostre, prove, seja diferente do que lá na época aconteceu uma situação que não vem ao caso comentar, e eles não queriam que acontecesse isso, aquilo de novo, né? E eu falei, não, então eu vou fazer um compromisso com vocês, com o cidadão. Se eu eleger, na reeleição, mesmo estando bem na pesquisa, eu não vou à reeleição. Para provar que eu não estou de vereador, por poder, por ganância, por dinheiro, por salário, e estava bem. Eu estava em quinto na pesquisa. Na época, eu lembro, alguns dos que estavam à frente na pesquisa acabaram não indo, né, Aham. para buscar a reeleição, enfim, ou alguns, enfim. Então, cairia um pouco isso. Eu lembro até na época que o Ari Lafim, nosso amigo, grande abraço,
chegou e falou: Toco, mas como você não vai? Você está praticamente reeleito, você está bem na pesquisa. Falei, Ari, eu obrigado, né? Agradeço, né, o incentivo aí, né, por ir para tentar colocar o nome de novo à disposição. Até eu falei, eu honro o bigode. Eu vou honrar esse bigode com a sociedade, eu vou cumprir com o que eu falei e não fui para a reeleição, para provar Sim, que eu não realmente não estava e não estou aí por dinheiro, por ganância, por poder, enfim, nós estamos em prol da sociedade, em prol da população. Hoje nossa Câmara aí está, graças a Deus, todos unidos, né, brigando em prol aí a população e coloquei o nome à disposição. Então, em 2024, e que foi o ano sim, passado, e foi eleito. graças a Deus aí a população entendeu que o vereador Toco Baggio deveria de voltar, então muito grato por isso. E a gente está aqui para trabalhar mais do que à disposição e de pé e à ordem. Tá certo. Vereador Brendo, conte pra gente um pouquinho da sua trajetória até assumir o cargo de vereador. Bacana. Sorriso faz parte de praticamente quase toda a minha vida, né? Porém, eu não nasci aqui. Eu sou Mas é um natural do, sorrisense. sou um sorrisense. Eu nasci no estado do Acre, no município chamado Sena Madureira. Vim para o Mato Grosso com 4 anos de idade. A princípio, nós moramos em Várzea Grande um período, e aí, quando eu tinha 8 anos, nós viemos então para Sorriso. E desde lá estou aqui, né, juntamente com a minha família, e Sim. aí cresci, né, desde moleque, comecei minha vida como vendedor de picolé, né, fui para a rua vender picolé para ajudar a minha família, né, eu venho de família humilde, meu pai caminhoneiro, minha mãe zeladora, né, dona de casa, então para ajudar na família eu comecei então a vender picolé, e aí fui crescendo, fui tendo outros serviços, até que eu entrei na rádio, isso em 2009, na Rádio Sorriso, na época tive a oportunidade, né? Entrei lá como office boy, depois fui convidado para a parte técnica, sonoplasta, até que eu se tornei repórter, né? E apresentador de programas ali, radialista. Ele tem a voz bonita, né? Tem a voz Sim. de locutor mesmo. Agradeço, obrigado. Aí depois, Elô, um período eu fui para a faculdade, né? Fiz direito, me formei desde essa época, desde o ensino médio, na verdade, eu sempre liderei turmas, né, na escola, na faculdade também, fui líder de classe, sempre liderei alguns movimentos. E aí eu participei, como o Toco comentou, de movimentos jovens também, tanto na igreja católica, eu sempre fiz parte de grupos de jovens, e também fui para o Léo Clube, que é o grupo de jovens do Lions, que faz um trabalho social, filantropia, ajudar a fazer campanhas sociais, final de ano, Dia das Crianças. Então, sempre fui envolvido Com na a causa comunidade, social, né? exatamente. Tanto que aí eu fui presidente do Léo Clube aqui no município, fui presidente na região e cheguei a ser presidente do Léo Clube a nível de estado. Foi quando alguns políticos então viram, né, a possibilidade de me trazer então para a política, né? Isso foi em 2016 por aí. Ah, já é de lá então. Foi quando eu entrei na política, que eu fui ser assessor de comunicação do prefeito de Vera. Fui convidado para trabalhar lá, com o Nilson Vigro. Trabalhei um ano e meio lá com ele, então já comecei a vivenciar então a política dentro dela, né? Porque antes era fora, né? Como eu era repórter, então a gente cobria bastante, fazia bastante cobertura, mas do lado de fora. Então, a partir de 2016 foi quando eu entrei de fato na política. Depois o Ari me convidou para ser coordenador do departamento da Casa dos Conselhos, que fazia um trabalho de parceria com os presidentes de bairros, um auxílio para os presidentes de bairros e para os conselhos municipais. E foi ali que eu comecei, então, a ir mais para os bairros, conhecer a realidade das famílias, né, de todos os bairros do nosso município. E isso foi me dando uma certa bagagem para que eu pudesse, de fato, colocar o nome à disposição. Até que, num período, o ex-prefeito Ari me convidou para o departamento de habitação, coordenei a habitação durante um ano e meio, e foi o que me levou, então, para a vida pública, né? Muitas pessoas me incentivaram a entrar na política, a Sim. colocar o nome à disposição. Coloquei o nome à disposição, graças a Deus, uma forma diferente de fazer política, conquistando apoiadores, né, de forma voluntária, e assim foi. Graças a Deus, Deus abençoe, e Tá aí, chegamos eleito hoje representando a nossa população na Câmara Municipal com muito orgulho. construindo uma história. Amém. Vereadores, quando saímos à rua, a equipe da comunicação da Câmara, a gente fez várias perguntas para as pessoas. Algumas não sabem o nome de todos os vereadores, algumas tantas não souberam dizer qual é o trabalho do vereador.
Então, o podcast nasceu dessa necessidade da gente levar a informação para o cidadão. É claro que a gente não vai, de um primeiro momento, atingir todo mundo, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Porque o que a gente viu, as pessoas não sabem por que vocês votam, o que vota, enfim, de onde decide. E é por isso que eu queria saber de vocês. Quando vocês fazem uma indicação, por exemplo, que é uma coisa dentro de um escalonário assim de importância, vamos dizer, a indicação é algo mais prático, mais objetivo, indica algo para ser feito quase que imediatamente. Como que vocês absorvem essas indicações? Vocês têm uma equipe que busca saber o que preciso fazer para essa indicação, né, no bairro? Vocês buscam de que forma atender essas necessidades mais básicas que a indicação atende? De que forma? Eu vejo, Elo, que tem várias formas de trabalho, né? O vereador, o parlamentar, ele escolhe a forma como ele vai atuar. Você somente indicar é algo Uhum, formal, né? Você sim, colocar no papel que você fez aquela indicação. Mas eu acredito que o principal papel do vereador, do parlamentar, é ouvir a população. Então, tem aquela demanda. E ele ir em busca, de fato, do executivo poder concretizar aquilo ali, de fato realizar. Então, veio a demanda de um bairro. Você, claro, a gente vai apresentar de forma formal ali na sim, Câmara, mas nós fazemos um trabalho de intermediação junto ao Poder Executivo, por isso ter um bom relacionamento é muito importante para que de fato aquela indicação ela seja concretizada lá na ponta, né? sim. E como nasce um projeto de lei, algo que vai ficar estabelecido no município? Como que vocês pensam assim, não, eu vou ajudar a criar, eu vou propor que o município tenha uma semana de conscientização, eu vou propor que o município tenha um dia D específico de alguma coisa, porque, salvo engano, a bandeira de vocês é muito parecida, né? A pauta de vocês, como tem outras tantas, mas é bem focada na saúde. Sim. E Hã, tanto eu quanto o Breno, né? Tanto habitação quanto saúde, a gente, e todos os vereadores, é claro, né? sim, Defendem essa pauta, mas alguns têm essa intimidade, vamos dizer exato, assim, com a pasta. exato. Por exemplo, Elo, eu já estive na habitação, igual o Breno esteve, e também estive frente à Secretaria de Saúde. Então a gente sabe bem como funciona, os trâmites, como funciona, e não tem nada melhor do que você participar. Eu digo porque assim, eu já estive na vereança lá e estive depois do pós-vereança dentro, junto com o executivo. Sim, Então você sabe como funciona, como que é, como gerir, como são as questões, enfim, todo o funcionamento da máquina, né? Vamos dizer assim, de uma pasta. Mas na questão do projeto, ele vem de várias situações, desde uma conversa com o anseio da população que precisa de uma necessidade, você tem uma conversa com os demais vereadores, com o executivo, para se tornar aquela situação ou um projeto que seja uma melhoria, uma instalação de alguma escola, creche, ou seja, enfim, várias situações que você passa a discutir com o anseio que vem da sociedade e você passa a montar, discutir e se torna um projeto de lei. Se já há o projeto, existem emendas que a gente pode fazer na lei, existem várias situações. Então, aí que começa a surgir, né? Eu, por exemplo, em questão da indicação, se você pegar no meu primeiro mandato, Elô, meu Deus do céu, você vai ver que eu tenho uma pancada de indicação. Porém, nesse mandato, eu aprendi dentro da pasta, por isso a importância, que nem o Breno já teve também, você tá dentro de uma pasta, você sabe como funciona, né? Os vereadores, a gente já teve essa conversa lá atrás, né, Breno? Eu fui muito claro e objetivo a todos os colegas vereadores. Eu indicação não é algo que eu faço muito, né? Mas os colegas sabem que quando vem essa demanda, eu gosto de ir no secretário ou no executivo, no prefeito, seja o vice, o Acácio também, que é um parceiraço além da lei, e fazer trabalhar com que aquilo aconteça, com que se resolva, com que sem que se precise passar elucide. pelo plenário. Não precisa, o importante é que resolva a situação, né? É lógico, a gente acaba fazendo algumas indicações, mas eu sou Sim, mais do prático, né? Mais Até de ir na porque, né, pasta Toco, mesmo e fazer passando, solucionar. Então, hoje, se tu pegar por indicação, o Brendo mesmo sabe. São sim. assim, poucas que eu até faço, mas aquele trabalhinho de correr atrás com o secretário todo dia, isso é diário. porque mesmo passando em plenário, até para a sociedade entender, quando a gente indica algo, você está apenas solicitando, É, pedindo. Não que seja obrigatoriamente que o Poder Executivo vai realizar aquilo. Então a gente sugere algo por meio de isso, uma indicação e o Poder Executivo vai avaliar avaliar. se aquilo lá vai fazer ou não.
Então, muitas vezes um bom diálogo, né, Tô, que ele É, faz toda a às vezes ele diferença. traz mais resultado, né, Brendo? Às Exatamente. vezes É, traz mais resultado do que você Essa fazer uma indicação. proximidade com o executivo facilita também o trabalho de vocês. Facilita. Porque se você vai diretamente na comunidade, olha, a gente veio aqui para resolver essa demanda, traz essa proximidade que a gente precisa tanto Com certeza. com a população. Então, exatamente. existe sim uma forma da população fazer parte desse trabalho de vocês. Sem sombra de dúvidas. Eu digo que o principal é a população. O projeto de lei, como você perguntou, como que ele nasce? No meu caso, tem algumas situações que eu já tenho como ideia, já trouxe já numa questão de campanha, né? A gente já traz alguns projetos, mas a maioria é a população que nos traz. Então, tem algumas ideias que a população vem, porque é quem já vivencia aquela Sim, área. Ah, uma questão da saúde. Então, quem está lá na ponta vivenciou aquilo e traz como experiência, como sugestão, e aí a gente estuda aquilo, se há viabilidade de colocar em prática, e a gente apresenta um projeto de lei. Eu posso dar um exemplo? por favor. Tem um exemplo que, inclusive, envolve eu e o Tolkien, inclusive, por isso que eu vou dar o exemplo, que é relacionado à saúde. Teve um período onde nós enfrentamos grande número de casos de possível negligência médica no hospital regional, onde mãezinhas foram e denunciaram questões de negligência médica. E teve relatos, né, na imprensa, e nós fomos para cima para buscar, ver o que estava acontecendo. E aí surgiu uma ideia. Teve uma das pessoas, né, que ela morou em outro estado, e ela falou: olha, lá no meu estado é a questão do parto. O parto ser normal ou cesáreo, por exemplo. Lá nesse estado, ela disse que lá tinha essa escolha. A mãezinha poderia escolher na hora do parto Isso. se seria normal ou cesáreo. Aqui não tinha essa obrigatoriedade, né? Esse direito da mãe na hora do parto. E aí, muitas vezes, o médico acabava eh, demorando na hora do parto ali, e a criancinha às vezes nascia ou com alguma deficiência, ou infelizmente, em alguns casos, Em até com a óbitos. morte. Nós fomos em busca, né, Tô? Conversamos com o prefeito, com a primeira-dama, a questão de implantar aqui em Sorriso. E aí, por isso, um bom diálogo também. O prefeito acatou a ideia e falou: quando nós implantarmos a maternidade municipal, nós vamos colocar em prática. E de fato foi o que Foi o que aconteceu. Então, aconteceu. trabalhamos na parceria Câmara e Poder Executivo, a maternidade municipal se tornou realidade. Logo em seguida, nós apresentamos o projeto de lei e ele foi aprovado. Hoje, em Sorriso, a mãezinha que vai ter o filho lá na maternidade municipal, ela pode escolher entre o parto normal e o parto cesáreo, e ainda de ter um acompanhante. Isso nasceu onde? Nós fomos o interlocutor, mas nasceu onde? Uma ideia, uma Da sugestão da Da população. 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 E vale salientar também que não, nem tudo pode ser feito, nem tudo pode ser colocado em prática. Existe todo um estudo jurídico para que Sim. as coisas aconteçam, né? Justamente, lembrando aí, em muitos casos, a diferença entre aí, por exemplo, na indicação e do projeto, por exemplo, quando onera custo, a gente não pode fazer o projeto pela Câmara. A Sim, gente tem que passar para o executivo. Então, aí, muitas vezes, a gente faz uma indicação, um requerimento, alguma coisa no sentido e trabalha essa situação com o executivo para que o projeto de lei possa ser feito através do executivo vindo para a Câmara. Aí é onde a gente entra na questão que a população, na dúvida, o que, como aprova, e justamente essas situações sim. que a gente acaba aprovando um projeto que é a favor aí da população, é claro. Estamos em novembro, né? Primeiro ano de mandato de vocês, dessa legislatura. E eu sei que tem desafios. Vocês gostariam de salientar hoje qual é o maior desafio para vocês que são jovens vereadores, passam? Porque, não, ser vereador é muito fácil, não faz nada, sabe aquela conversa? Não, é muito fácil, é só se reunir na sessão, é fazer uma reunião para votar. Não é. A gente sabe que não é. Quem está lá dentro sabe que vocês não têm dia, que vocês não têm hora, e que muitas vezes a comunidade não sabe exatamente qual é o papel do vereador. A gente acabou escutando muitas vezes, sim, isso é claro, mas Vocês estão lá, não, mas quando a não. gente acaba escutando isso, eu procuro fazer o quê? Entrar em contato com essa pessoa, vem cá, Vamos vamos junto, conversar? vamos dar junto um dia comigo. Vamos ver como funciona, como é bom que ela veja como funciona, como é que muitas vezes ela não sabe, não está no meio. Exatamente. E é importante, né, você trazer pessoas assim para ver como é, como funciona o dia a dia, o dever, a função, a visita. A gente acaba em uma visita, quando a gente vai acabar visitando, eu, por exemplo, vou muito no UPA. A Uhum. nossa UPA aí é difícil o dia que eu não passo lá. O Wesley, o diretor lá também, Rafael,
Grande abraço aí a todos aí do UPA também, que sabe que eu diariamente estou lá. Então, você acaba indo nessas visitas, por exemplo, ou numa simples visita ao bairro, você consegue, as pessoas te trazem as demandas. E, vereador, isso, aquilo. Então, assim, é importante que essas pessoas, elas passem a nos procurar, e eu faço questão de andar um dia com ela, meio-dia, É um período, porque importante, daí acaba conhecendo, vendo como é. é Porque importante. muitas vezes é fácil julgar sem conhecer, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa, Mas isso a gente está acostumado, né? Muita gente mídia, por exemplo, é um às vezes desafio. ataca para depois em saber o É, que que é a joga opinião, primeiro joga, mas joga a o gente tá, rojão lá para depois ver é, aonde a acertou, gente né? já tá calejado já com isso lá, né? A partir do momento que se coloca o nome à disposição, eu acho que é uma das coisas que tem que ficar claro, né? Sim, Você, a família vão ser O emocional tem que estar muito espelho. bem preparado, né? Porque o ataque ele vem, infelizmente. É claro que já teve várias situações, tem ainda várias situações vergonhosas dentro da política, né? Alguns maus é. exemplos. Os bons pagam pelo ruim, E né? exatamente, acaba os Exatamente. bons pagando pelos ruins. Então, hoje tem parte da sociedade que vê a política como algo ruim. E isso não é É verdade, né? A gente indispensável, é indispensável para o bem comum da porque sociedade. E aí o que que eu falo, Elô? Pessoas assim têm que entrar na política. Pessoas que só criticam acabam muito atrapalhando, porque muitas vezes uma pessoa de bem não entra na política por causa dessas críticas. Então você exatamente. acaba afastando pessoas de bem de participarem da política. E eu chamo, venham participar, porque é importante, quanto mais pessoas de bem da sociedade participando da política, é melhor para o bem comum da sociedade. Mas eu garanto para vocês uma coisa: grande parte da população, quando a gente pergunta, você sabe qual é o trabalho do vereador? Não sabe. É ajudar a gente. Ajudar em que sentido? Ainda existe uma cultura, sabe? De que o vereador precisa fazer um assistencialismo financeiro, sabe? Que não precisa procurar criar formas do cidadão viver um pouco melhor dentro do município. E uma coisa que nos chamou bastante atenção, vereadores, que eu não sei se vocês têm essa noção, eu acredito que sim, obviamente, de muitas pessoas que a gente conversou, vamos fazer uma média, 10 pessoas, 5 não são de Sorriso. Você mora aqui? Não, eu estou aqui porque eu vim atrás de um exame, eu vim resolver um problema, eu vim ver um negócio na habitação. Acreditem, muita gente faz de Sorriso um local para resolver seus problemas, mesmo que temporariamente está aqui. E a gente passou por isso e fizemos assim pesquisas aqui no centro da cidade, na porta do ganha-tempo aqui do centro. Sim. A gente recebeu respostas desse tipo: não, eu não sei o que faz o vereador, eu não sei quem são, eu não sei. E essa ideia do podcast, eu vou falar para você, surgiu quando eu estava na recepção da nossa Câmara de Vereadores agora, e uma pessoa falou assim: eu posso falar com o vereador Acácio? Eu falei: poxa vida, onde a gente está? Que hoje o Acácio é vice-prefeito do município, extremamente popular, e a pessoa veio para falar com ele. Então, assim, a ideia nossa é levar para a população o nome de vocês, o que vocês trabalham, o que vocês fazem, e o cidadão que vota no vereador acha que ele tem que estar 100% à disposição, e não esteja para ver. É verdade. Mas o que a população precisa saber, que a gente quer levar isso para eles também, é que o Brendo, o Toco, que são quem estão aqui agora, gente, são família, são homens de bem, que têm as rotinas deles de trabalho. Muitos dos vereadores não têm só a Câmara de Vereadores como função, tem outras funções fora dali, e que estamos sim, que nós temos um horário de funcionamento, que tem uma assessoria que recolhe, que acolhe a comunidade. Por isso que eu pergunto: qual é o teu maior desafio, Toco Baggio, neste momento, como vereador? Se a gente tem desafio, a gente passa em cima e resolve, né? Eu desafio eu adoro, né? Tá na cara Diz, dele. diz, diz que Tá diz já o estampado, né, ditado, né? vereador? Que Deus já dá, às vezes, muitas vezes coloca pedra no caminho de quem pode passar por cima dela, né? Então, eu não vejo como desafio, mas sim como algo que a gente possa fazer para resolver. ah, Como todos sabem, assim, a gente, o ser humano, ele não nasce sabendo muitas coisas às vezes. Se tem alguma situação, por exemplo, que a gente não sabe, na questão do desafio, que você não tem conhecimento, você só, pera aí, amigo, só um minutinho, vamos aqui, deixa eu ver e resolver.
né? Eu já estou tempo na política, mas sempre surge, às vezes, sim, Sim, surge alguma situação que você possa aí, tenha que estar, que surjam dúvidas, né? Enfim, sim. simplesmente para você resolver. Um telefone, secretário, prefeito, pode me atender? Como resolvemos essa situação? Isso aí a gente tira de letra e corre atrás. Basta ter vontade. Precisa. Tem alguma coisa assim que para você, nossa, isso é desafiador? Elô, eu acho que o dia a dia, né, nós somos movidos por desafios, né, diariamente. Mas eu digo assim, que na vida pública, algo que é um desafio, eu digo que é a burocracia. De você querer muitas vezes fazer algo E não. e barrar na burocracia. Às vezes a gente quer fazer algo, nossa, mas isso tem que resolver para agora, uma situação de urgência, questão de saúde que a gente lida muito, né, Touca? Às vezes a pessoa está precisando ali com urgência de uma transferência e não consegue, por quê? Ah, tem que lançar no sistema, tem que ter autorização aqui e ali. Então a burocracia muitas vezes trava e a gente sofre muito, porque do outro lado nós somos ali um elo. E nós estamos de um lado a burocracia e de um lado o cidadão, a pessoa que precisa com urgência daquele atendimento, daquele serviço. E nós ficamos no meio ali tentando resolver e barramos muitas vezes na burocracia. Isso atrapalha demais. É o maior desafio que eu vejo. No mais, faz parte, né? Faz Os parte do desafios show, diários para a do gente Sim. sucesso. resolver. Nós estamos ali para resolver desafios, então faz Eu parte. tenho 2 perguntas ainda para vocês. Isso é individual, é claro. Se esse projeto, a menina dos olhos de vocês comentaram aqui, que foi essa possibilidade da mãezinha escolher a forma de ter o bebê. Mas essa foi uma parceria de vocês, acredito que com mais vereadores também. Mas me fale uma coisa, tem alguma, assim, ó, aquilo que você deitou uma noite dessas e disse, poxa, deu certo, que Ah, bom. satisfação, né? Aquela Alegria. satisfação, aquele É, momento assim, porque a gente fala de desafio, fala de superar obstáculos, mas é aquele momento que, poxa, eu consegui. essa felicidade, a gente acaba ficando feliz, né, Brendo, pela felicidade das mães, por poder Sim, optar. Vamos relatar, não vamos falar nome porque não é ético, mas a gente cansou de escutar mães falando para nós, por exemplo, enquanto a gente estava conversando sobre o projeto, a médica não quer fazer o parto, ela falou para mim esperar, em questão da dilatação, por exemplo, né? E um desses casos, por exemplo, a criança veio a óbito. Então, a felicidade minha é que, com certeza que o Brendo também, né, Elô? A felicidade é que as mães que ganharam com isso, as mulheres ganharam com isso. E se a gente pegar por taxa, né, de antigamente para hoje, Brendo, por exemplo, o índice de mortalidade quanto ao parto, quanto a essa questão da mãe ter que esperar lá, dependendo Além do a conduta médica, sofrimento, né, sofrimento, gente? ela Vamos não teve, combinar? né? Mas, então essa a minha felicidade é essa, com que Po- as mães ganharam aí. Podemos dizer que nesse primeiro ano, que ainda não terminou, sabe-se lá Isso. se não vai vir algo também que vai Uhum. deixar o teu sono mais tranquilo E e nós mais temos que lembrar realizado? também, né, Brenda, que nessa situação teve vários parceiros, né? Teve aí o Dr. Vânio Jordani, que foi assim, parceiro, teve várias situações, a própria nós Mara, construímos a lei, né? nós construímos juntos, né? O Então, Toco veio junto como coautor, né? Mas nós tivemos vários parceiros. A primeira dama foi super parceira, juntamente com o prefeito. Se lembrou bem do Ministério Público, também se isso. envolveu, né? Então, assim, foi uma construção de uns 3 meses para que concluísse de fato o projeto de lei. Ficasse. Porque tinha uma alteração aqui, alguém deu uma sugestão aqui, mas isso era inconstitucional. Então veio o jurídico Isso. da Câmara e da Prefeitura trabalharam em comunhão ali para que tudo isso se concretizasse. Então, dos projetos aí, esse que temos a honra até de estar falando junto, onde eu e o Togo fomos autor, foi realmente o mais desafiador e que daí no final a gente pôde respirar tranquilo de que graças a Deus deu certo, porque tinha alguns embates, nós enfrentamos alguns embates nos bastidores, né, até se concretizar. E graças a Deus deu certo. Eu cito outro também, que me chamou bastante atenção, que foi um dos primeiros projetos que nós aprovamos, que foi o relacionado à habitação, onde eu assim, fiquei muito feliz porque lá atrás, quando eu estava lá na habitação, eu rascunhei essa lei, deixei ela pronta para que fosse realidade, que era o quê? Sorriso conceder isenção fiscal, né, incentivo fiscal para que empresas de fora viessem construir habitação de baixo custo. E aí nós começamos a trabalhar isso lá atrás e quando, né, estivemos aí este ano assumindo, nós tivemos a grata satisfação de aprovar esse projeto. Com isso, empresas estão vindo e vão construir casas a um valor mais barato, de baixo custo, porque elas não vão pagar o imposto municipal.
Então, ICMS, ISS, ISSQN, taxas de construção, isso reduz muito para eles e a casa fica um valor mais em conta. Por isso que as pessoas vão pagar um valor mais acessível para ter o acesso à casa própria. Então, isso marcou muito porque era um sonho, né, que a gente tinha e uma pauta que a gente trabalha aí já há tempo, tanto eu quanto o Toco, e que, graças a Deus, graças a essa aprovação dessa lei, consolidou então a vinda dessas empresas e logo em breve pessoas estarão comprando casa e realizando o sonho de ter a casa própria a um valor bem mais acessível. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber de vocês o que vocês sugerem e de que forma a gente pode fazer essa situação, que essa situação aconteça. Essa proximidade com a comunidade, essa proximidade com a população, essa absorção dessas necessidades. De que forma a gente pode fazer isso? O que vocês sugerem? Elô, eu acredito que continuar, principalmente a questão de rede social, né? Todo mundo hoje praticamente tem acesso à rede social. Eu acredito que intensificar cada vez mais para possibilitar, né, que as pessoas continuem engajadas em estar mandando sugestões, ideias. Eu acredito que o investimento na rede social é importantíssimo porque hoje todo mundo está com o celular na mão, né? Sim, Então é bem mais fácil aí para que possa acompanhar o trabalho de vocês, né? acompanhar o trabalho, sugerir, dar ideias, participar. Hoje, antigamente, né, as pessoas tinham que ir pessoalmente lá na Câmara, então era mais dificultoso. Hoje em dia, pelo celular, se resolve Também muita coisa, né? acompanha as sessões, a gente sempre fala aqui Pelo, que é, acompanha as sessões pela internet. hoje assim, hoje nós estamos praticamente online o dia todo, É, né, Brendo? É, Então, assim, à claro. disposição nós estamos, né? É lógico, as portas da Câmara estão abertas, nossos telefones são públicos, rede social, muita gente acaba procurando também a gente por rede social, mas com certeza a gente até, eu não falo nem ir, porque eu tenho certeza que o Breno também já faz o trabalho de visitar os bairros, visitar as casas aí da comunidade, enfim, a gente acaba fazendo até sessões em distritos, Itinerantes, né? aproximando, itinerantes. Então, assim, aproximar a a Da Câmara população. nós população. até levamos, né? A gente busca, a gente vai, a gente, pelo menos eu, né? Eu tenho certeza que o Breno também. Sim, Mas a gente precisa muito desse interesse da população, de vir atrás, de procurar, de trazer a sua demanda, de trazer qual que é a situação que o bairro dela precisa, né? Então, a gente quer, com certeza, que cada cidadão procure mais a gente, que a gente está aqui à disposição para somar aí com a sociedade. e nos convidem, né, para ir aos bairros. Por exemplo, nós Quando temos tem um as projeto lá no situações. meu gabinete que é Gabinete Itinerante, que é o quê? O vereador nos bairros. É, Então, toda semana a gente escolhe um bairro, a gente vai lá naquele bairro, visita lá o presidente de bairro, algumas lideranças daquele bairro e escuta, né, vai de encontro à população, assim como o nosso gabinete também é à disposição, né, Tô, que as pessoas vão lá, visitam certeza. e continuamos aí de portas abertas para nos aproximarmos cada vez mais da população. Eu agradeço muito a transparência nas respostas. Agradeço a disponibilidade, o tempo. Eu sei que vocês têm compromisso, saindo daqui eles já têm compromisso. Estou tomando o tempo deles, gente, mas é muito importante esse primeiro contato para que as pessoas possam perceber que vocês são acessíveis, que vocês estão à disposição e que essa proximidade o município só tem a crescer. Muito obrigada. Que é isso, à disposição. E parabéns, Elô, por essa iniciativa. É louvável, parabéns. É muito importante nessas situações. Não deixa de ser uma das situações que vai estar levando nós a Exatamente. conhecimento da população. Eu quero mandar um grande abraço a todos. Falar novamente, igual o Breno falou, estamos à disposição. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Miro, que está nos acompanhando ao vivo. Aí, abraço, Miro. Fica com Deus aí. E estamos à disposição. Obrigado, Elô. Obrigado, Toco, em seu nome, cumprimentar todos os nossos vereadores também, em nome do nosso presidente Rodrigo, e parabenizar você e toda a equipe da comunicação pela iniciativa, né, do Sorriso em Pauta Podcast, inovando ainda mais e aproximando o parlamentar da população. E é isso a nossa função, né, de ouvirmos cada vez mais a nossa população. Afinal de contas, fomos eleitos para representar a população de Sorriso. Então, parabéns. Obrigado, sempre que precisar, estamos aí à disposição. Um abraço também a toda a nossa população. E encerramos agora o nosso episódio desse podcast que foi fenomenal. Olha que bate-papo interessante que tivemos com os vereadores. Lembre-se sempre que temos o nosso site, onde você busca informações, as nossas redes sociais, temos também a nossa
nosso canal no YouTube e quero você lá, sugerindo, participando e fazendo parte dessa movimentação que a gente faz, levando a Câmara até a sua casa, até os seus lares. Eu aguardo vocês no nosso próximo podcast.